Os pais devem criar seus filhos com amor, e os filhos devem respeitar seus pais. Gostaria de pedir a todas as famílias de Sião que sigam este belo ensinamento. Também fazemos parte da família espiritual, certo? Espiritualmente falando, todas as famílias de Sião são membros da família espiritual. No céu, temos o Pai Celestial, a Mãe Celestial e os irmãos e as irmãs celestiais. Já que Deus é nossos pais espirituais, espero que nos tornemos os filhos que respeitam Deus e praticam o dever filial para com Deus. Então, hoje, sob o tema a relação entre fé e obediência, vamos confirmar, através da Bíblia, que a fé e a obediência são inseparáveis. Em nossa vida de fé, o fator mais importante é a fé. Sem fé, não podemos realizar nada em nossa vida. Embora a fé seja o fator mais importante em nossa vida de fé, ela é invisível. Então, o que torna a nossa fé visível aos olhos? Obediência. De acordo com a Epístola de Tiago, capítulo 2, simplesmente dizer "eu acredito" de forma alguma é fé. Com o que a fé deve ser combinada para se tornar uma fé perfeita? Com obras. Em outras palavras, com prática. A fé deve ser demonstrada por meio de obras. As obras que Deus deseja em nós são obediência às palavras de Deus. Quando falamos sobre não ter fé, costumamos dizer, falta-me fé. A respeito de fé, também expressamos dizendo, não tenho fé, ou esta pessoa tem muita fé. Dependendo do quanto obedecemos a Deus, podemos descrever nossa fé como forte ou fraca. Jesus Cristo veio à Terra e nos ensinou que o que mais precisamos para adorar e servir a Deus é obediência. Hoje, vamos encontrar este ensinamento de Cristo nos 4 evangelhos da Bíblia. Primeiro, quando pensamos sobre o incidente no livro do Gênesis, na história do Jardim do Éden, podemos descobrir por que fomos separados de nossos pais celestiais e por que nosso relacionamento com eles foi quebrado. Qual é o fator mais importante que fez com que Adão e Eva quebrassem seu relacionamento com Deus? Desobediência. Deus disse a eles para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles desobedeceram. Por causa disso, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Podemos encontrar esse registro no livro do Gênesis. Então, o que devemos fazer para restaurar o nosso relacionamento com Deus, que foi quebrado? O relacionamento entre Deus e seus filhos, que foi quebrado pela desobediência, pode ser restaurado pela obediência. Para dar este ensinamento aos seus filhos, Jesus veio à Terra e deu o exemplo de ser obediente até a morte. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quando ele aprendeu e praticou obediência, qual foi o resultado? Versículo 9. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui na frase, embora sendo filho, filho se refere a Jesus. Para salvar a humanidade, o próprio Jesus veio à Terra. Em todos os exemplos de fé que ele deu para nós, o ensinamento mais importante foi a obediência.
Vamos confirmar no capítulo 5 da Epístola aos Romanos que o elemento de obediência se tornou a energia mais importante que guiou a humanidade ao caminho de vida e a força propulsora da salvação. Vejamos o versículo 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Se tornarão justos. Um só homem que desobedeceu refere-se a Adão. E um só homem que obedeceu refere-se a Jesus. Através dos caminhos de Adão e de Jesus Cristo, podemos ver o resultado contrastante da desobediência e da obediência na Epístola aos Romanos, capítulo 5. Através da desobediência de um só homem, toda a humanidade se tornou pecadora. No entanto, por meio da obediência de um só homem, o que aconteceu com a humanidade? Ela se tornou justa. Por meio da obediência de um só homem, o status de toda a humanidade mudou de pecadora para justa. A partir de agora, vamos ver um por um como Jesus viveu uma vida de obediência. Ao fazer isso, vamos seguir os passos de Cristo. Na noite antes de Jesus Cristo ser crucificado na cruz, ele sofreu grande agonia. Depois de celebrar a Páscoa, ele estava orando com os discípulos no Monte das Oliveiras. Ele orou tão fervorosamente que seu suor se tornou como gotas de sangue. Aqui podemos encontrar um ensinamento extremamente importante sobre obediência. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. E, saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e, de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade. E vontade de quem? E sim a tua. Vou seguir a tua vontade, Pai. Ele disse: Eu quero fazer o que desejo, mas meus amados filhos não podem ser conduzidos ao caminho da salvação. Então, em todas as coisas, que a vontade de Deus, a vontade do Pai seja feita, não a minha vontade. Vamos ver a mesma cena no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Também diz aqui que seja feito de acordo com a vontade do Pai, e não a minha vontade. Esta é a cena em que Jesus orou fervorosamente no Getsêmani. Com relação a tudo isso, não está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, que ele deu o exemplo para que façamos o que ele fez? Jesus mostrou o exemplo de obedecer à vontade do Pai por meio da cerimônia de lava-pés, a Páscoa e o dia de sábado. Vestindo-se de carne e vindo à terra, o próprio Deus explicou detalhadamente o caminho que devemos percorrer, mostrando o que é mais importante na nossa vida de fé. Através da desobediência de um só homem, a humanidade se tornou pecadora, e a obediência de um só homem libertou a humanidade do pecado. Este é o ensinamento mais importante dos 66 livros da Bíblia. Nesta época, para que sejamos completos, o mais importante é obedecer a toda a vontade e ensinamento que vem de Deus.
Isso é o que os filhos de Sião devem praticar em sua vida de fé. Quando olhamos para o caminho que Jesus Cristo percorreu, Ele não seguiu sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Vamos confirmar isso no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Em vez de decidir e julgar pela minha própria vontade, sigo a vontade daquele que me enviou. Tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus. Como podemos ver no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, Jesus realizou a vontade de Deus. Todos os seus pensamentos, decisões e caminhos que ele percorreu estavam de acordo com a vontade de Deus. Tudo o que eu fiz não foi segundo a minha vontade, mas para cumprir a vontade de Deus que me enviou. Fiz tudo de acordo com a vontade de Deus. Jesus veio à Terra para cumprir, obedecer e realizar a santa vontade daquele que o enviou, que é Deus. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, o que ele fez? Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Nada foi feito ou dito por sua própria vontade, mas Ele nos entregou tudo o que Deus disse e ordenou. Pessoal, de acordo com a Trindade, todos não são Jesus, que é o próprio Deus? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Deus Pai veio em carne e percorreu o caminho na terra com o nome de Jesus. Por qual é a razão que Deus falou do ponto de vista do Filho? Conforme mostrado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, Jesus ensinou o que nós, os filhos, devemos fazer aos nossos pais celestiais, mostrando exemplos estando em carne. Nenhuma palavra foi dada de acordo com seu próprio pensamento ou julgamento, mas ele apenas falou e entregou o que o Pai ordenou que ele dissesse. Ele viveu em obediência absoluta de acordo com a vontade de Deus. Nesta época, estamos nos esforçando para andar pelo caminho de Cristo. Entendemos que o caminho de Cristo é uma vida de sofrimento. No entanto, a obediência também não é fácil. Pensamos e julgamos com base em tudo o que aprendemos, com nossas próprias experiências de vida. Frequentemente, temos o nosso próprio julgamento, vontade, plano ou discernimento. No entanto, quando o que Deus nos diz para fazer está em conflito com a nossa vontade e pensamentos, a nossa verdadeira fé é exposta diante de Deus. Portanto, devemos seguir Deus onde quer que Ele nos conduza, não devemos? Enquanto Jesus Cristo realizou o ministério do Evangelho por 3 anos na Terra, Ele disse: "Em meu ministério do Evangelho, não há nada que eu tenha falado por mim mesmo." Vamos ver o versículo 49 novamente. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ele apenas falou e entregou exatamente o que o Pai ordenou que ele dissesse. Versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo,
Como o Pai mo tem dito, assim falo. Jesus nos despertou para o fato de que ele obedecia a tudo que o Pai dizia. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que precisamos para guardar todos os seus mandamentos? Sem obediência, não podemos guardar os mandamentos de Deus. Todos no mundo guardam o culto no domingo. Por que você rende culto no sábado? O mundo inteiro celebra o Natal. Por que você rejeita o Natal e celebra a Páscoa? O que Jesus disse sobre esta situação? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando olhamos para a vida de Jesus, nos 4 evangelhos, podemos entender que seu caminho foi preenchido com atos contínuos de obediência. Jesus Cristo sempre ensinou que o reino dos céus não seria concedido a todos, mas apenas àqueles que obedecem à vontade de Deus. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? Faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Como mostrado no tema do sermão de hoje, qual é a outra palavra para fazer a vontade do Pai? Jesus disse que aquele que obedece a todos os ensinamentos de Deus pode entrar no reino dos céus. Mesmo que a adoração no domingo e o Natal tenham sido celebrados por mais de 1000 anos, o que devemos fazer com falsas doutrinas distorcidas? O que devemos fazer de acordo com o ensinamento de Deus? Não devemos rejeitar o domingo e seguir o dia de sábado, que é o mandamento de Deus? Não devemos rejeitar o Natal e guardar a Páscoa para que possamos obedecer à palavra de Deus? O que será dado àqueles que obedecem? Está escrito que aqueles que obedecem à vontade do Pai receberão o eterno reino dos céus. A Bíblia diz que, embora Jesus sendo filho, ele também aprendeu obediência com seu sofrimento, isto é, por sua morte na cruz. Tudo o que ele realizou foi um ato contínuo de obediência. Eu não falo por mim mesmo. Eu não falo de acordo com a minha vontade. Eu não falo de acordo com o meu pensamento. Jesus obedeceu a tudo o que Deus instruiu, entregando os ensinamentos de Deus a toda a humanidade, com um coração obediente. No final, ele não hesitou em sofrer uma dor terrível na cruz, mas suportou tudo para a salvação de todos os seus filhos de Sião. E o que aconteceu no final? Ele foi aperfeiçoado. Já que todos os detalhes de como fomos lançados à terra, depois de cometer pecado no céu, não podem ser registrados, isso foi reconstituído por meio do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. A questão é que eles desobedeceram, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não explicou que, por meio da desobediência de um só homem, Adão, toda a humanidade se tornou pecadora, e esses pecadores se tornaram justos por meio da obediência de Jesus Cristo? Quantas pessoas que acreditam em Deus? Quando nossa fé é exibida por meio de ações, o mais importante em nossa ação é a obediência. Por isso, fé e obediência são inseparáveis. Você já viu alguma pessoa fiel desobedecer a Deus? Ela nunca desobedeceria. Pessoas fiéis são aquelas que obedecem.
O que Abraão fez com Isaque, que nasceu quando ele tinha 100 anos de idade? Deus disse a ele para sacrificar Isaque, no Monte Moriá. Deus testou a fé de Abraão. Na verdade, Deus estava testando sua obediência, não estava? Mas Abraão nem mesmo fez uma única pergunta a Deus como você pode tirar meu filho que nasceu para mim quando eu tinha 100 anos de idade? Nossa genealogia será cortada. Você prometeu tornar meus descendentes tão numerosos quanto as estrelas, mas se Isaque morrer, como posso ter um herdeiro? Ele poderia facilmente ter reclamado, mas obedeceu a Deus de bom grado. Quando seu filho Isaque perguntou: Pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você não acha que Abraão ficou de coração partido em pedaços? No entanto, Abraão respondeu: Meu filho, o próprio Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. E levou Isaque ao Monte Moriá. Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, Deus impediu a mão de Abraão. Abraão, Abraão, agora eu sei e confirmei que você tem grande fé em mim. No entanto, existem muitas pessoas que afirmam ter fé, mas às vezes deixam de obedecer à vontade de Deus. Quando Deus testou as pessoas com a tarefa mais difícil, as pessoas como Abraão foram capazes de passar no teste por meio da obediência. A resposta sempre foi obediência. Como foi Noé? Ele tinha uma fé incrível. No capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, muitos exemplos de antepassados da fé foram mencionados. Noé foi capaz de obedecer exatamente ao que Deus disse e cumprir uma tarefa inimaginável, sem pedir a Deus dizendo: Como posso realizar este trabalho? Certamente, não foi uma tarefa fácil trazer todos os animais para a arca. Embora não tenha sido fácil, Noé obedeceu e manteve sua fé, guardando o que Deus havia ordenado. Pessoal, a fé é provada pela obediência. Aqueles que afirmam ter boa fé, mas não obedecem a Deus, estão enganados a respeito de sua fé. A Bíblia nos desperta para o fato de que a fé de uma pessoa é certamente provada por meio de sua obediência, e que, por meio da obediência de um só homem, todos os pecadores se tornaram justos. Por isso, nos 4 livros do Evangelho, podemos encontrar as últimas palavras que Jesus falou antes de morrer na cruz. O que ele disse? Está consumado. Está consumado. Eu obedeci a cada palavra que Deus ordenou. Cumpri isso e aquilo. Isso significa que ele não só cumpriu as profecias do Antigo Testamento, mas também cumpriu tudo o que Deus lhe havia ordenado. Quando Cristo morreu na cruz, ele falou suas últimas palavras: está consumado. E sua vida física chegou ao fim. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço, de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Pessoal, obediência não é uma tarefa fácil. Viver como Cristo é tão difícil quanto carregar o peso da cruz. Se isso fosse fácil, Deus não precisaria dar um ensinamento às pessoas deste mundo sobre obediência. É difícil obedecer a Deus. Quando nós mesmos vivemos em nós, é impossível obedecer. No entanto, quando Cristo vive em nós,
é muito fácil obedecer. Quando vivemos uma vida de obediência, nos sentimos alegres e felizes. Nossa esperança para o futuro eterno ficará mais forte a cada dia. No entanto, ao contrário, quando vivemos em desobediência, nunca podemos nos sentir felizes. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus separou aqueles que são obedientes daqueles que não são. Vamos ver mais um versículo no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Vamos dar uma olhada no caso oposto. Versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Como vemos, a diferença entre obediência e desobediência é tremenda. Devemos provar nossa fé por meio da obediência. Pessoas sem fé podem entrar no reino dos céus? Não podem. É impossível. Deem uma olhada em Abraão e Noé, que tinham grande fé. Como eles puderam provar sua fé? E o apóstolo Paulo? Como ele conseguiu provar sua fé? Em todos os casos, a fé foi provada somente por meio de sua obediência. Ao se tornar obediente até a morte, Cristo foi aperfeiçoado, foi exaltado ao mais alto lugar e recebeu o nome que está acima de todo nome. A Bíblia não testifica desse fato? Nesta última época, o pai e a mãe vieram à terra para salvar todos os filhos de Sião. Devemos segui-los onde quer que eles nos guiem, crendo que seus ensinamentos são o caminho para o céu. Como Jesus disse, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Mesmo que Deus nos dê uma palavra ou um ensinamento que não entendemos agora, entenderemos mais tarde. Quando Pedro disse a Jesus que ele não poderia cumprir o que Jesus havia ordenado, o que Jesus disse a Pedro? Você não entende agora, mas mais tarde você vai entender. Quando Abraão obedeceu ao que Deus disse, não foi porque ele havia entendido tudo. Mesmo quando ele não sabia para onde estava indo, o que ele fez? Ele foi em obediência. Porque foi Deus quem lhe havia dado todas as instruções. Já que Deus foi quem lhe havia ordenado e o guiou, Abraão foi para o lugar que Deus lhe disse para ir, embora ele não soubesse para onde estava indo. Pessoal, isso é fé. A maneira de provar nossa fé é por meio da obediência. Nosso Pai Celestial também nos deixou a mesma palavra antes de sua ascensão. Se você obedecer à palavra da mãe, receberá bolo de arroz, mesmo durante o sono. Portanto, ouça as palavras da mãe e cumpra-as. Por isso, tenho entregado os ensinamentos e as palavras da mãe a todos vocês até agora. Pessoal, a única maneira de provar nossa fé é através da obediência. Refletindo sobre a relação entre fé e obediência, vamos nos tornar filhos de Deus, que podem mostrar a fé por meio da obediência. Com isso, concluo esse sermão. Muito obrigado.